A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. O mundo inteiro, o mundo cristão, o mundo evangélico está de luto por muitas, milhares e milhares de pessoas cristãs que passaram para o Senhor, não somente no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, mas notícias tremendas de todos os lugares, da África, da Austrália, da Europa. Quase todas as famílias do mundo estão enlutadas. Sempre há um testemunho, há alguém que trouxe uma palavra e disse: estou em luto. Esses dias me preocupei bastante em trazer uma palavra para os nossos amados irmãos e que acontece, como disse Paulo, para fortalecer a nossa esperança nele. Porque nesse tempo em que estamos vivendo, que ainda não é nem o princípio das dores, quanto mais as próprias realizações dos sinais, dos selos, das trombetas e dos cálices, que muitos vão passar. Mas bem-aventurados aqueles que estão em Cristo. Bem-aventurados aqueles que estão em Cristo. A igreja do Senhor Jesus está sendo arrebatada a priori por doenças, enfermidades, pestilência, mas ela será arrebatada como um todo. E isso está bem claro diante dos nossos olhos, está muito próximo dos nossos olhos. As pessoas que ficarem na terra depois do arrebatamento da igreja e que vierem a conhecer o Senhor Jesus, elas terão 5 condições para poder testemunhar esse grande dia, que é o dia das bodas do Cordeiro. E entre essas 5 condições, uma dos que ficarem, dos que não ouviram falar do Evangelho, daqueles que vão ouvir a pregação dos anjos, aqueles que vão ver o testemunho da morte, que vão receber o testemunho da vida, do tempo, dos sinais, dos milagres, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, que será vivenciado pelas 2 testemunhas. Eles terão que passar por essas 5 condições. Mas bem-aventurados aqueles que já agora servem ao Senhor Jesus. E essa 5ª condição vai ser aceitar o batismo literal da própria morte física, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 31. Mediante a perseverança, como diz aí, a perseverança dos santos, que nem mais, a partir do arrebatamento da igreja, a gente não se fala, não se escreve ou não se lê ali mais igreja, mas sim santos. É muito importante. A morte, nesse período da grande tribulação, fugirá dos ímpios. Veja só que coisa. A morte fugirá dos ímpios. Pessoas sofridas, feridas mortalmente, enfermas, deprimidas, decepcionadas, desejarão morrer nesse tempo e não poderão. Somente os justos que naquele tempo crerem na mensagem que eles ouvirem e derem glórias a Deus, como diz a mensagem de Apocalipse capítulo 14, verso 6, dá-lhe glória, e milhares e milhões de pessoas vão crer nessa mensagem.
Mas os justos, esses justos dos quais estou falando, passarão pelos sinais, crendo no Criador, rejeitando a doutrina da falsa igreja, que nesse tempo estará sendo a mula do anticristo, rejeitando esse grupo, rejeitando cultuar a imagem da besta. Esses morrerão. E a morte para eles será como o texto que nós lemos, como está em Apocalipse capítulo 14, verso 3, a gente adapta para os dias de hoje, mas esse versículo é para os santos que morrerem nesse tempo. Por isso que o texto diz em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, então ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que daqui em diante morrem no Senhor. Daqui em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus sofrimentos, dos seus trabalhos, porque as suas obras o seguirão. Esse texto volta a ser lembrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E tem paralelos em 1 Coríntios 15, 18 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É muito importante que alguém venha falar sobre isso. Os ímpios terão inveja da morte dos santos. Já tem hoje isso, muito mais amanhã. Tal qual uma pessoa sofre de insônia, agoniada, inveja aqueles que dormem profundamente, assim também será nesses dias. Morrer nesse tempo será uma prova de felicidade. A experiência com a morte física, ela é curta, irmãos. Ela é curta. Para começar, os santos não veem a morte. Os santos, os que morrem em Cristo, não veem a cara da morte. Não pense que vem a morte com aquela imagem tradicional que todo mundo já conhece, que a gente aprende desde criança. Mas eu quero dizer para vocês, os justos, os regenerados em Cristo, os que creram no Salvador, jamais verão a morte. Quando Lázaro morreu, antes da morte de Cristo, os anjos já levavam os justos para o seio de Abraão. Jesus, ao morrer, transferiu este seio de Abraão para o paraíso, que é a terceira dimensão da Nova Jerusalém. A Jerusalém, Nova Jerusalém, tem 3 dimensões. Aqui que lembra tudo o que aconteceu, a criação dos anjos, o universo de Deus, do universo de Deus, não do nosso, porque o nosso está dentro de um firmamento. Isso aqui é importante. Eu quero mostrar aqui para vocês esse ponto, para que a gente possa continuar falando sobre isso. Quero desenhar aqui para vocês, veja só. Já estou preparado aqui com o desenho. Queria que vocês vissem aqui, ó. Aqui o desenho. Tudo isso aqui, toda essa região aqui é água. Esse aqui é o mundo. Esse aqui é o mundo de Deus. Vou fazer o mesmo desenho aqui. O mundo de Deus. A Nova Jerusalém, né? Tudo água, universo de Deus, tudo água. Todos. E no meio desse universo de Deus, no meio das águas, abaixo, nas águas abaixo, como está escrito em Pedro, né? Pedro disse que no meio das águas nós subsistimos. Deus então colocou o firmamento, e no firmamento ele pôs as galáxias, o universo. Então nós vivemos aqui, nessa pança, nesse ventre da natureza, nessa pança da natureza. Nós estamos aqui. Você nasce aqui, nesse universo, dentro da Terra. Só ampliei mais a Terra aqui. Mas a Terra seria um dos pontos menores desse universo aqui. Então você nasce, você é gerado aqui. Então a natureza te dá luz, Então você vai para o mundo de Deus. Então você vem para o mundo de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial. Essa é a mensagem de boas-vindas que nós recebemos quando nós morremos. Então, nós passamos por um vale, para nós sairmos desse mundo, nós passamos por um vale chamado regiões celestes. Um vale terrível. As regiões celestes, os irmãos sabem que são a habitação temporária de Satanás e seus demônios, né? Muitas pessoas pensam que Satanás está no inferno.
mas o inferno ainda nem foi inaugurado. Isaías capítulo 37 fala que Deus colocou lá o enxofre e vai acender o fogo do inferno. Está escrito em Isaías. Então eu queria que vocês prestassem atenção nesse detalhe. O inferno ainda não foi inaugurado, ele vai ser inaugurado. E para onde as pessoas ímpias vão? Para o seio de Abraão, a um lugar, né? Vou fazer aqui um pequeno desenho aqui, chamado, que tem um abismo, tem um lugar de tormento, e tinha o seio de Abraão e tinha suas portas. Jesus desceu até aqui e levou esse lugar para a Nova Jerusalém, na terceira dimensão. Repetindo, a Nova Jerusalém, ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão do... Deixa eu ver onde eu ponho aqui. Apagar aqui para colocar aqui. Ela tem a dimensão do era, ela tem a dimensão do e ela tem a dimensão do será. Tem a dimensão do será. Essa terceira dimensão, onde está o paraíso. O paraíso está aí. Por isso que durante os selos, a partir do selo, do 5º selo em diante, que os mortos, que são os mártires da grande tribulação, eles vão para debaixo do altar. Por quê? Porque este lugar, o será, que é o paraíso, será selado com a vinda das almas de todos os justos para os seus corpos, para se encontrarem conosco, e nós juntos subimos para para o presente da eternidade. Só pode estar no presente da eternidade quem tem corpo já restaurado, quem tem corpo ressuscitado, como Jesus, como Enoque, né, como Elias, esses que têm os seus corpos já restaurados, e aqueles que subiram com o seu Jesus na ocasião da sua ida em Atos capítulo 1, da sua ascensão, daqueles que ressuscitaram na hora da morte de Jesus. Aí você pergunta por que na hora da morte de Jesus aqueles santos ressuscitaram. Aqueles santos ressuscitaram para provar que a partir da cruz Jesus tem as chaves, tem o poder sobre as chaves da morte e do Hades. Não confunda Hades com o inferno. Você pensa que o inferno está inaugurado, que você lê na Bíblia, e o irmão até ignorantemente falou um montão de palavras feias contra mim, dizendo para eu ir ler a Bíblia, me chamou de charlatão, de mentiroso, porque eu estava dizendo que ele estava lendo na Bíblia dele inferno. Então, a ignorância dele, né? A ignorância, a falta de conhecimento, né? Mas isso aí não tem nada a ver. Eu só quero mostrar para vocês. Por isso que eu me dediquei esses 40 anos da minha vida para traduzir, fazer uma tradução mais próxima possível daquilo que foi o original, para que vocês pudessem ler corretamente a Bíblia. Então, mas mesmo assim, as novas versões que estão entrando no Brasil estão colocando a palavra inferno, mas o inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno será o anticristo e o falso profeta. Eles vão ficar lá sozinhos por 1000 anos. Depois Deus vai julgar os ímpios que estarão aqui neste lugar, que é o lugar de tormento, no Hades. Ele vai julgá-los em um lugar que não haverá na terra lugar para eles, porque será em almas, eles serão em almas julgados. Depois eles vão ressuscitar dos seus corpos, e depois serão lançados vivos no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas os homens, por seu pecado, pela sua iniquidade, pela sua transgressão, quiseram ir para lá. E nós estamos aqui anunciando o evangelho para que ninguém que está me ouvindo agora, ou vai me ouvir daqui a pouco, possa ir para lá, de forma nenhuma. Então isso aqui é muito importante, e vocês tenham essa visão. Então a experiência da morte, com a morte, é muito curta. Os santos não veem a morte. Quando estão se aproximando para morrer, os anjos já vão chegando. Alguns até dizem, meu pai, por exemplo, ano passado, meu pai avisou, chama todos os meus filhos, porque os anjos já estão aqui para me levar. Então a experiência da morte física é curta, mas ela é um transporte que nos tira da placenta do mundo. Então esse desenho que eu fiz aqui, né, para todos vocês, esse desenho aqui, esse desenho aqui é muito importante. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. Deixa eu apagar essa parte aqui. Você que está entrando agora, por favor, assista desde o princípio.
Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o desenho, ele está meio assim, meio torto, porque eu tirei copo em pedaço, que eu me lembrei em cima da hora da aula, senão eu tinha feito melhor. Mas eu já tenho colocado aí para vocês, só vocês baixarem. Então quem é essa mulher que aparece aqui? Essa mulher aqui é a criatura. A criatura que está dentro desse firmamento. Tudo aqui é água. Então a Terra está aqui. Aqui estão as galáxias. Isso aqui parece um espelho, aqui ó, o final, quem chega até aqui, parece um espelho. Por isso que a NASA, quando fotografa o espaço, ela fotografa e ela vê mais galáxias, por causa que o espelho reflete um no outro. Essa imagem reflete aqui, essa reflete aqui, essa reflete aqui e essa aqui reflete aqui. Isso aqui por favor, meu irmão, você tem só que ter um pouco mais de inteligência para entender. Tudo isso aqui é infinito, isso tem fim, acaba nas águas. As águas em cima do firmamento e as águas que estão debaixo do firmamento. Gênesis 1, 5 e 6. As águas que estão em cima do firmamento e as águas que estão debaixo do firmamento. Quando houve o dilúvio, não havia água suficiente para poder encher a terra. Então Deus teve que abrir as comportas do céu, para poder, então, haver o dilúvio. Por isso que os cientistas não entendem de onde vem a água. A água que veio, ela veio também das comportas dos céus. Então, como elas não podiam voltar para lá depois, Deus colocou elas nas calotas polares. Elas estão lá. Até o dia de hoje estão aí, nas calotas. Então, isso aqui é importante. Então, nós estamos vivendo dentro desse, aqui ó, nós estamos vivendo dentro essa grande barriga, que é a natureza. Nós estamos vivendo aqui. Então, aqui você é gerado, aqui ó. Eu coloquei o óvulo e o espermatozoide. Quando esses dois se juntam, então é formada a alma do homem. A alma é formada aqui, quando o coraçãozinho bate, primeiro toquezinho dele, já está a vida dentro dele. Nunca mais essa alma morrerá. Essa alma que foi pensada, criada por Deus no seu propósito, no seu desenho, ela tem o privilégio de nascer na terra dentro dessa grande barriga chamada criatura. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 13 até o versículo 18, por ali você vai ler perfeitamente que a criatura está com dores de parto. E nós gememos aqui nesse mundo aqui. Estamos aqui, ó. Imagina que aqui é a terra. Estamos aqui nesse mundo. Quando nós vamos buscar o bebê no hospital, você não traz a placenta para casa. Quando você vai buscar o bebê lá no hospital, você não traz a placenta para sua casa. Você deixa a placenta. É a mesma coisa. Quando uma pessoa morre aqui na terra, ela sai do firmamento, então para onde que ela vai? Ela vai para cá, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Saindo aqui, ó. Ela vai para onde? Ela vai para o paraíso, que é a terceira aqui, ó. A terceira dimensão da eternidade. O presente, que é o onde está o presente, porque Deus, o nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus é presente. Então o nome de Deus é presente. Ele está no presente. Então você tem que vir para o presente dele. Todos que morreram, por exemplo, hoje passou para o Senhor, meu querido pastor Antônio Luiz de Freitas. Ontem passou para o Senhor o meu tio Darcy. Anteontem foi enterrado o meu cunhado. Então, ontem passou para o Senhor o Lázaro. Então, todos esses quatro dos quais estou falando, eles foram aqui para essa terceira dimensão do será. E lá eles estão sem os seus corpos. A Bíblia chama a esse tempo, a essa etapa, queria que vocês vissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, veja aí no 2 Coríntios capítulo 5, veja comigo aí, eu estou aqui de olho em vocês, estou de olho em vocês aqui, estou de olho em vocês aqui, né? Raimundo Nonato, estou de olho em vocês,
Tiago Barreto, tô de olho aí, Ricardo, todos vocês aí. Hoje eu não tive tempo de saudá-los, não. Francilene Rosignoli, meu querido José Luiz Hermida, todos que estão sempre comigo aí. Hoje eu não posso saudá-los. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Anete, eu vou ter que falar em público aqui, mas não tem jeito, eu vou ter que falar. Traz o outro sapato para mim, porque eu tô com muito frio nos meus pés. Ok? Muito bem. Já traz com o cadastro desamarrado. Ok, então. Capítulo 5, versículo 1 de 2 Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, marque aí casa terrestre, é o seu corpo, esse tabernáculo for desfeito, este tabernáculo, né? É que a casa for desfeita, temos de Deus um edifício, quer dizer, um corpo, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Deus preparou um corpo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 43. Verso 2. E assim, neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Então o corpo que nós vamos receber é celestial. Ele tem o DNA de algo da terra, mas ele é celestial. Continuando, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus. Obrigado. Muito bem. Aí o verso 3. Se verdadeiramente formos achados vestidos e não fomos achados nus. O que significa isso? Quer dizer que se no momento em que a igreja for a ser arrebatada, você estiver em corpo físico, você estará vestido. Mas se você já terá morrido, então a sua alma está nua do seu corpo. É esse o sentido desse versículo. Esse é o versículo muito importante, esse versículo, ok? Capítulo 5, versículo 3, 2 de Coríntios, que esse é o texto, verso 4. Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, nós estamos agora, gememos oprimidos. Por quê? Estou lendo aqui a minha Bíblia que eu uso, que eu gosto muito, irmãos, muito dela, que é a Bíblia Agenda, porque ela é muito fácil para manusear. E também, igual a ela, é a Bereana. As outras são todas explicadas e aí é mais complicado para você estar dando aula com ela. Então, veja só. Aí, no verso 3, diz assim, verso 4 diz assim, pois nós que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos. Quer dizer, nós estamos vivos, João Paulo, né, Laércio Carvalho, Josivaldo Souza Amorim, estivemos vivos, não é? Porque nós, os que estivemos neste tabernáculo, gememos oprimidos. Por quê? Por causa de enfermidade, por causa de tantas coisas. Eu disse que foi uma chance que Deus deu para nós, porque nós fomos tentativas de um protótipo. Quando Deus estava criando o protótipo, criando a imagem original do corpo para o seu filho, ele foi criando vários ensaios, foi fazendo vários ensaios. Nós éramos um desses. Por isso, todos que nascem na terra têm um defeito. Não tem nenhum só que não nasça com um defeito. Nenhum. Por quê? Porque nós temos que procurar ser conforme a imagem do seu filho. A imagem. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Até que cheguemos à imagem do varão perfeito. E isso requer um tempo de vida nesta grande barriga chamada criatura no firmamento. Então, nós gememos oprimidos, dificuldades, dores, tribulações, angústias, tribulações em todos os sentidos, porque não desejamos ser despidos. Porque Deus colocou em nós o desejo de não querer morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém deseja morrer. A gente diz assim, o irmão foi para o céu, está com Cristo, mas sente uma dor.
ficou a placenta dele. A gente enterra a placenta dele. A gente até fala, mesmo sem saber que ele não está te ouvindo ali, né? Fala, porque está ali. Lamenta, porque somos humanos, né? Mas ali está só a placenta. O menino mesmo, a criatura mesmo, que era a alma, foi embora para a terceira dimensão da Nova Jerusalém. É muito importante que vocês aprendam isso. Muita gente gostaria de saber isso. Isso é um privilégio, você e eu estarmos lendo esse texto e sabendo para onde que nós vamos. E aí, então, não desejamos ser despidos. Verso 4, aí diz assim, mas sim revestidos. Quer dizer, nós queremos aguardar a sua vinda e nesse momento sermos transformados, num abrir e fechar de olhos. A transformação será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 e 43. Não é o arrebatamento. Os nossos mestres do ano passado, né, que com todo carinho eu falo isso, não criticando nenhum deles, de jeito nenhum, porque cada um viveu a sua época, cada um tem sua honra, cada um tem sua glória, mas nossos mestres no passado passaram como se fosse verdade para nós. E todo mundo diz que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos e tal, né? Mas não vai ser. Não vai ser. É a transformação dos mortos. Será num piscar de olhos. Leia direito o texto. Então você não quer de maneira nenhuma ser despido, quer dizer, morrer, ser sepultado, que a sua alma vá para essa terceira dimensão aqui, ó. Aqui você sai aqui, ó. Sai da natureza, sai da criatura e nasce. Por isso eu digo, você não morre, você nasce. A placenta fica na terra e você vai para o paraíso. E lá no paraíso espera a ressurreição. Por isso que eu coloquei a volta aqui, ó, o desenho voltando, ó. Desenho voltando. A sepultura e depois você aqui, ó. Olha você aqui, ressurreto, né? Ressurreto. Era para colocar aqui também uma senhora, uma mulher, mas o Marcelo, não sei por que ele tem esse preconceito. É brincadeira, Marcelo, é brincadeira. Ok, então você sai da criatura, da grande barriga, chamada criatura, que é o firmamento, e vai esperar a ressurreição. Então nós temos as fases da sua vida. Primeiro, você espermatozoide, né? Se encontra mais o óvulo, se encontra, se torna um embrião na vida, depois nasce como um bebê, passa a fase de criança, se torna um adolescente, chega à idade de adulto e chega à idade do ancião. Eu li isso aqui é sumamente importante para vocês, isso aqui é importante porque o Marcelo não colocou aqui, e eu vou colocar para vocês aqui, essa fase do embrião, e você ali está igual como está escrito no Salmo 139, no meio das águas, dentro do ventre da sua mãe, né? E ali ele tem já escrito tudo no livro, no seu livro, ele coloca dentro de você em forma de espírito. Aí bebê, você começa a ter os seus primeiros ensinamentos a respeito do teu Criador. Como criança, você começa a ter o seu perfeito louvor. Aqui você já começa a ser treinada para a eternidade, porque já como criança, o perfeito louvor começa a estar nos seus lábios. Aleluia. Oh, aleluia. E na adolescência você começa então a conhecer os mistérios de Deus. No período adulto você tem plena convicção de que Ele é o teu Salvador e o serve com tudo que você tem direito para que Ele seja digno. Até você chegar à sua ancianidade. Quando você chega na sua ancianidade, então você já começa a dar conselhos de grandes experiências, se preparando para ir para a sua casa eterna. Como Jacó. Jacó estava lá no Egito. E quando ele estava no Egito, ele disse, quando Deus me fizer levantar daqui, me façam sepultar na terra de Et, lá onde Abraão tinha comprado a sepultura para a sua esposa Sara e também para ele mesmo, onde eles foram sepultados. Então eles foram em grande cortejo, atravessaram todo o deserto do lado oriental, entraram entre os cananeus e sepultaram Jacó.
Jacó agora está lá. Por que ele está lá? Para atrair para si os seus filhos. Quando os nossos parentes, nossos pais, nossos familiares vão embora, eles estão nos atraindo para que nós não fiquemos aqui neste mundo. A Bíblia fala que quando as tribos começaram a entrar pelo lado oriental, que elas começaram a entrar pelo lado oriental por trás de Moabe, né? Por trás de Moabe, então diz a Bíblia que as duas tribos, a tribo de Manassés e as outras tribos que acompanhavam, estavam as mais velhas, os filhos mais velhos, eles disseram: nós vamos ficar aqui, nós não vamos atravessar o Jordão. Então houve uma ira muito grande entre os próprios irmãos, de tal maneira que os sacerdotes vieram a falar para eles, e Josué e todos que estavam ali: não, senhor, você tem que atravessar o Jordão, lutar em favor dos seus irmãos do outro lado do Jordão. Todos temos que passar para o lado do Jordão. Não adianta você querer ficar aqui do lado de cá, que é o lado A, é o lado da terra, é o lado da humanidade, é o lado da carnalidade, é o lado da vaidade, é o lado da ostentação, é o lado do orgulho, o lado da presunção. Esse é o lado que Manassés queria ficar. E então eles disseram: não, você vai ter que passar o Jordão. Todos temos que passar o Jordão. E mesmo que você não morra, vai ter que passar pela transformação. Mas todos nós, nessa transformação, estamos passando pelo Jordão. Esse texto é tão tremendo, irmãos. Ele fala assim: você chega a essa fase que é a sétima de ancião, ou a fase da fatalidade. A fase da fatalidade. Veja só que coisa, que alguns morrem fora do seu tempo, alguns morrem prematuramente, alguns morrem como muitos estão morrendo agora. Tudo, porque foi Deus que levou, Deus que levou, Deus que levou, foi Deus que levou, Deus permitiu isso. Deus permitiu a morte desses que estão morrendo hoje com essa pestilência criada pelos homens. Fatalidade. Isso é fatalidade. E a fatalidade também está na palavra. E nasce para a eternidade. Nasce para a eternidade, porque outra vez o desenho aqui, ó, ele sai dessa grande barriga chamada criatura. E então ele vai para o paraíso, que é a terceira dimensão da eternidade. Aí eu coloquei os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paraíso 8. 9 ele desce, que ele está descendo para a sepultura, 9. E aqui tem um 10. Tem o 10 está por aí. O 10 está por aqui, que é o 10, que é a nossa transformação. Esse aqui é o que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo hoje. Eu queria que vocês compreendessem tudo isso de uma forma bem clara, que alguém pudesse ter a alegria de dizer: eu realmente tenho visto isso. Então, mas tem um outro lado muito importante sobre a questão da morte. Quando as pessoas saem daqui, elas saem daqui porque elas estão saindo por causa de crime, né? Por causa de um destino, porque eles tiveram um destino triste, né? E morreram no tráfico, morreram pelo crime, morreram com pessoas más, como líderes, governadores maus, pessoas más de coração, e toda a sua prole também, como nós estamos vivendo agora em muitos lugares do mundo. Estes morrem para a vergonha eterna. Esses não vão para o paraíso. Esses vão para baixo, eles vão para o lugar de tormento, já experimentar o fogo, vão experimentar um avant-première daquilo que vai ser o inferno ainda no futuro, depois dos seus julgamentos. Isso aqui é muito importante. Se não provém do vício, se não provém do crime, se não provém da vergonha eterna, então eles vão para o paraíso. Isso aqui é muito importante, pois isso aqui, quando nós recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa alma, o nosso espírito humano, não confunda espírito com alma. A alma é a personalidade, a alma você é a pessoa e não o espírito. O espírito é a comunicação, foi os que soprou para você poder ser uma alma vivente. Seu espírito volta para Deus, porque ele é
de Deus, ele pertence a Deus, ele foi dado a todos os homens para que os homens não tivessem como se justificar. Ah, mas eu nunca conhecia Deus, Deus colocou o espírito humano, a parte de Deus, com todos os seus mandamentos, todos escritos ali. E como é que eu sei disso? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 que Abraão obedeceu os seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos. Mas como? Se isso só foi dado lá em Êxodo capítulo 20, foi dado por Moisés, é porque quando nós nascemos, Deus já coloca os seus preceitos, seus estatutos gravados dentro do nosso espírito. E nós ouvimos a voz da consciência que é do espírito ou não. Que o espírito nos avisa, não vai te meter aí, rapaz. Não vai te meter aí não, não te mete aí, olha, você vai se meter em bronca, você vai ser em problema. O espírito fala, porque ele faz da parte de Deus, mas a gente tapa o ouvido na alma e não quer ouvir o que o espírito está dizendo para a nossa alma. E aí nós entramos em graves problemas, fazemos escolhas terríveis. Os homens mortais, os homens naturais, devem saber que com a passagem dessa dor que nos traz a luz, verdadeiramente, para os justos que eu estou falando, o corpo é posto temporariamente no ataúde, como um bebê é posto no berço. Mas ambos são passageiros. Pois assim como um bebê não pode nascer duas vezes de uma mãe, não pode, impossível. Também um homem, fisicamente, não poderá morrer duas vezes. Como nascem os bebês, ricos ou pobres, meus irmãos, assim todos os homens são diante da morte. Não importa a condição do homem na vida, um dia estará em um funeral e um ente querido, de um ente querido ou com um ente querido. A quem dirá Deus, enquanto a alma que partiu está dizendo para ele até logo. E o seu reencontro somente depende da mesma decisão que aquele justo teve, da sua decisão, igual aquele justo teve. Isto é, da mesma decisão de ambos em Cristo, ainda nesta vida. No livro de Levíticos, capítulo 25, 30 e 31, creio, se não me falha a memória, isso que me veio à mente agora, eu vou ler para vocês. Levítico capítulo 25, diz assim, ao 29 e 30, exatamente diz assim. Queria que vocês lessem, é muito importante que vocês abrissem a sua Bíblia e lessem comigo esse texto. Esse texto é importantíssimo, muito importante. Amém? Obrigado pela audiência extraordinária que vocês hoje estão dando ao nosso Deus, a palavra de Deus, a Ele que merece. Levíticos capítulo 25, versículo 29 diz, quando um homem vender a sua casa de moradia em uma cidade murada, terá 1 ano a partir da data da sua venda para resgatá-la. Durante 1 ano inteiro terá o direito de resgate. Daqui desse texto, que é Levítico capítulo 25, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês verem aqui. Vou usar esse pedacinho aqui que me sobra, que me resta. Deixa eu colocar aqui para vocês esse pedacinho aqui que me resta. Sentindo muito forte a presença de Deus. Aleluia. Aqui, ó. Então ele está falando aqui uma casa, tá? Uma casa em cidade murada. Então tem um muro aqui tem um muro aqui da cidade, da casa, aqui tem um muro, né? Aqui tem um muro, cidade murada. Então ele está dizendo que essa casa tem um valor maior do que a casa que está lá fora, lá no pasto, no arrabalde, como ele chama. Essa casa tem um valor muito grande. Se a pessoa vender a casa, ela tem que ganhar um resgate. O que é um resgate? Era um pergaminho dizendo que ela era dona daquela casa, que antes do jubileu, que era o ano 50, ela poderia vir reaver essa casa quando ela quisesse e tivesse disposta a pagar o preço daquela casa. Então ele vendia aquela casa durante 1 ano, só 1 ano. Ela não esperava. 1 ano. Que era diferente de um escravo, de um boi, de uma casa, de uma propriedade de campo. Uma casa numa cidade murada, é diferente. Ok, é aí que eu quero. Então, automaticamente,
ele tinha só um ano de resgate. Esse ano era chamado de ano aceitável. Ano aceitável. Que ano aceitável? O ano aceitável do negócio. Do negócio do resgate. Esse é o sentido. Então ele tinha um ano para resgatar. Se passasse aquele ano, por exemplo, o ano inteirinho de 2020 passou, aí você viesse no dia 1º de janeiro de 2021, não podia mais resgatar, porque tinha só o ano aceitável. Por isso que você tem lá Isaías capítulo 61, que o Jesus ressuscitou dentre os mortos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Voltando aqui para frente, estão mostrando aqui, o ano aceitável era o ano que você, em vida, no seu corpo físico, você tem para poder resgatar a sua alma. E quem é essa casa? A casa é a alma. E o muro é o quê? O muro é o corpo. Então, enquanto essa casa está dentro desse corpo, enquanto você está vivo nessa terra, você tem direito ao resgate que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então, você tem direito nesse resgate. Então você, agora em vida, antes que venha o juízo, você tem direito a clamar pela sua salvação, que foi paga já. Porque o mundo, eu sempre digo, não será condenado porque é pecador. Porque não é o pecado ou não pecado agora que vai te levar para essa terceira dimensão. Não, o que vai te levar é a tua confissão em favor da tua própria alma, pela santificação, pelo depósito do sangue de Cristo, que foi depositado em teu favor no grande propiciatório do trono de Deus, e você clamar a Ele e dizer, eu creio que tu morreste por mim, tu és o meu Salvador, então você resgata essa casa. E diz o texto no capítulo 25 de Levítico, verso 30, mas se durante esse ano a propriedade não for resgatada, isto é, mas se esse tempo de vida, a sua alma nesse muro do corpo não for resgatada, a casa que estiver na cidade morada será dada para sempre como propriedade àquele que a comprou, isto é, Satanás. Porque por suas gerações, e não será liberada no ano do jubileu. Não será. Então é muito importante, porque você não é sua alma não é um objeto, ela vale, ela tem muitas bênçãos para poder viver e reviver. Esse é um princípio muito importante aqui, que eu queria que vocês vissem agora. Então não importa a condição do homem em vida. O homem mortal, como todos nós somos, só que tem algo em nós que estamos resgatados em Cristo, uma diferença muito grande. Por isso que você lê Eclesiastes e lê Provérbios, e você vê a diferença entre a linguagem dos dois. Por quê? Porque Salomão falou em Eclesiastes para o homem natural. O homem natural, sem dar valor à sua alma, ao seu espírito, ele é como uma besta, morre como uma besta, sepultado como uma besta, como uma mula. Né? Mas quando ele conhece a Deus, aí é diferente a linguagem. É a linguagem de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8 de Romanos. Então o homem mortal, o homem de Eclesiastes, deve saber que a campa se iguala ao leito da maternidade. Posso repetir isso aqui? O homem mortal deve saber que a campa, quando você está morreu, se iguala ao leito da maternidade. Pois quando o bebê nasce, sai do ventre um ser que dormia bem, que na vida humana passa a dormir mal. Veja só que coisa. Assim é o contrário. Um bebê que dormia mal no ventre da natureza e agora passa a dormir bem, passa a descansar bem. É o contrário. E entre a maternidade e a morte, geralmente, a primeira traz doces lembranças, mas a morte, muitas, poucas doces. Muitas amargas e poucas doces. Os homens devem saber que a maternidade é lenta e a morte é rápida. A maternidade revela o caminho aos homens ímpios. Veja só. A maternidade revela o caminho aos homens ímpios também, pois a morte lhes mantém na incerteza eterna. Somente o Criador sabe para onde eles vão, mas eles sabem que não lhes esperam flores. A hora da maternidade é cheia de fé, mas na hora da morte é duvidosa.
Nenhum homem, somente os que estão em Cristo que têm certeza. Mas nenhum homem natural pode escapar da morte. Pois ainda que a maternidade não seja para todos os embriões ou fetos, a morte é para todos os homens. Muito embora a natividade nos faça mortais, a morte nos torna imortais. O homem justo consuma a sua obra, meus irmãos. O homem justo consuma a sua obra, mas a morte surpreende o ímpio. Os anjos nos levam, mas a morte surpreende o ímpio no meio de suas maiores esperanças. Na verdade, a morte é má para o ímpio, é um castigo para o ímpio. Ela é má para o ímpio, um castigo para o ímpio, mas também para nós, os justos, é um castigo que nos traz a paz. Aleluia! Um castigo que traz a paz para o justo. Os cemitérios não são donos de todos os cadáveres, meus irmãos. Muitos morreram no mar, outros morreram nos desertos. Nem todos os cemitérios, todos os cemitérios não têm todos os mortos, não têm poder. Por isso que a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. O mar, muitos morreram no mar. Por que o homem teme a morte? Por quê? Porque ele não recebeu a vida durante a vida. E quem tem a vida durante a vida não teme a morte, jamais verá a morte. Jesus disse que aquele que crê em mim terá vida eterna, jamais morrerá, jamais morrerá. Qual é o sentido? Que ele não passará pela morte, ele nasce. Então, o que aconteceu com todos esses nossos entes queridos de todas as nações da terra e todos os lugares das nossas nações? Por que o homem teme a morte? Deve ser porque ele tem medo da dor e ciúme dos bens que deixará a outros que jamais labutaram por tais coisas. Por que os homens temem a morte? Se todas as noites nós ensaiamos, cada noite, cada madrugada que dormimos, nós ensaiamos a morte representada pelo sono. Dali nós vamos e no sono nós vivemos uma outra vida. Muito melhor do que um sono, a vida que nós passamos a ter depois que nós nascemos desta grande barriga chamada natureza. Mesmo ensaiando o seu estado, os homens naturais não se preparam para a morte, a não ser quando ela já está presente. Mas o justo sonha com a sua cidade eterna e apregou a sua partida, porque ele não teme a morte, pois nunca deixará de existir, embora deixe de conviver com os seus somente temporariamente. A morte não é uma dificuldade para os que já são eternos em vida terrena. Aleluia! Mas é uma barreira para os que amam o mundo. E por meio de falsos cultos, que tentavam aproveitar-se dela para visitar a eternidade, querendo depois voltar ao perene. Os homens ímpios devem saber que a morte não é a solução para os problemas humanos insolúveis. Nem é um consolo imediato, pois com ela acabam chafurdados dos problemas eternos, porque querem matar para ter, querem invejar para ter, querem tirar alguém do seu caminho para poder, de uma forma transgressa, tomar aquele lugar, depois ter dor de consciência, depois passar por dores insônias, porque só fizeram mal. Os homens naturais precisam saber que cada instante a vida dá um passo para a morte. Mas para os justos que estão em Cristo, cada instante a vida humana dá um passo para a vida eterna. E somente os justos podem entender isto e crer nisso. Os homens naturais, meus irmãos, necessitam saber que na hora da morte deveríamos chorar apenas pela morte do ímpio, pois os justos estão em perfeita comunhão com a vida eterna e suas recompensas, embora estejam invisíveis para nós, para os nossos olhos, para todos que estão neste mundo, estão ausentes para sempre do sistema do mundo e estão vivendo verdadeiramente o reino diante de Deus. Os homens naturais deixam saudades em alguns e logo são esquecidos, mas os homens justos, abençoadores da humanidade, deixam conhecimento. A morte deles é apenas um lampejo para a eternidade.
Jesus os recebe. Jesus, dá licença, por favor, que esse aqui eu quero receber. Dá licença, dá licença. Os anjos fazem aquela fila indiana e ele entra. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. A morte deles é apenas um lampejo para a eternidade, porém os seus frutos se esparramam na vida eterna, pois somente assim a geração dos invejosos investiga seus estudos, porque durante a vida não vale nada. Durante a vida é um louco. Durante a vida é uma doida. Depois que morre, deixa eu ouvir sua música, deixa eu ouvir sua canção, porque agora já não tem mais a inveja que os separa. Os homens naturais temem a morte porque embora a morte seja definitiva apenas uma vez, a morte, assusta o homem natural muitas vezes. Tenho que repetir isso. Os homens naturais temem a morte porque embora ela seja somente uma vez, só aconteça uma vez, ela os assusta muitas vezes. Entre o justo e o ímpio há uma grande diferença. O ímpio acaba morrendo 2 vezes, porque não quis morrer uma vez para este mundo e viver para Cristo. O homem não morre por culpa de sua última enfermidade, nem morre por causa das injustiças que sofreu. Morre porque deve nascer para a vida eterna, longe ou perto do seu Criador. São bilhões de pessoas que já partiram desse mundo, e somente algumas voltam para comunicar-se, ou voltaram para comunicar-se com os homens a respeito dos seus benefícios. Nós temos Jesus Cristo, Elias, Moisés, Enoque e alguns santos, aqueles que entraram na cidade lá em Mateus capítulo 27, verso 51 em diante. Mas logo eles voltam para a sua vida original, pois este mundo nem se compara, de forma nenhuma se compara, à cidade celestial e eterna, que lá no texto do Salmo 87, verso 1 e 3, diz que é a nossa cidade, que nos deu o nosso passaporte, a nossa cidadania. Por isso que alguns amados que já se foram são para nós gloriosos motivos de que não seremos ignorados ao chegarmos ali. O homem natural deve saber que somente assim compreenderemos que devemos nos alegrar junto ao bebê que nasce e quando o homem justo e maduro morre, porque na sua morte se despe da sua velha ninfa, onde atreladas a ela estão todas as consciências humanas, e se veste das vestimentas luminárias, eternas, que Jesus Cristo nos dá. A morte foi criada para ser um juízo pela desobediência de Adão e toda a sua raça, e acabou sendo um prêmio para todos os justos, pois somente ele, depois que se regenera em Cristo, mediante a obra do sangue, do Espírito, da palavra de Deus, conhece o que há na eternidade. E sabe ainda que a morte não é um sono eterno, e sim uma passagem perene e minúscula, onde se principia a sua imortalidade. Os homens ímpios inconscientemente correm atrás da morte porque não sabem conviver com a disciplina da vida. Porquanto não deixarão lembranças que possam ser imitadas, mas cometerão atos pelos quais verdadeiramente se deve chorar. Neste mundo, seria uma maldição viver eternamente, segundo a sua atual condição, principalmente se alguns fossem imortais e os demais fossem mortais. Especialmente se amássemos os... Isso aqui é muito sério, isso aqui é importante. Deixa eu dizer isso aqui. Principalmente se alguns fossem mortais e os demais fossem mortais. Eu lembro disso quando eu vi aquele filme, O Homem Bicentenário. Devem assistir esse filme e vocês vão entender muito do que eu estou dizendo agora. Porque depois de várias gerações, os imortais pediriam para serem enterrados vivos por causa da solidão desses ainda cheios de saúde e vigor. Porque as novas gerações não quereriam conviver com ele, porque ele faz parte de outra geração, nos quais a alma morreria deprimida dentro de um corpo imortal e não se acostumaria com as mudanças dos novos costumes, experimentaria a saga do homem bicentenário. Assim, a morte não é o mal, mas um servo enviado de Deus para dar fim ao descanso,
ao falso descanso da terra, ao descaso da vida, à revolta às paixões, aos pensamentos, aos projetos de vanglória para acumular de honra a obra desprezada de um justo. Cada vez mais os homens justos se aproximam do dia da sua morte, mas não verão a morte. Mais desprezíveis se tornam diante das belezas e concupiscências desta vida humana, porque eles já deixam isso aí de lado, pois sabem que morrer não é vergonhoso, e se morrer prematuro e vergonhosamente. Na verdade, o justo não morre enquanto vive no coração dos seus discípulos. O homem sem Deus teme a morte. O infeliz fica invocando-a. O criminoso a provoca. O justo a despreza. Que Deus abençoe vocês. Então ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que daqui em diante morrem no Senhor. Que todos os vossos corações sejam consolados com esta palavra. Que Deus abençoe vocês de todo o coração. Eu rogo a Deus que Ele de forma extraordinária possa abençoá-los e possa enriquecê-los a cada dia. Diga amém, diga amém, diga amém, diga amém. Glória a Deus. Quero anunciar para vocês, neste momento, enquanto todos ainda estão aí, só um minutinho, fique só mais um minutinho, já estou terminando. A Mente Empresarial e Devocional de Cristo. Este aqui foi um dos melhores livros que eu já escrevi na minha vida. Todas as pessoas que estão lendo este livro estão sendo revolucionadas. Teve uma pessoa ignorante que escreveu e disse que que loucura é essa de mente empresarial de Jesus? Que você está doido? Jesus não tinha mente empresarial. Foi ele que disse: negociai até que eu venha. Foi ele que disse. Cuide desse samaritano aí. Estou deixando essas moedas. Quando eu voltar, eu pago o que faltar. Foi ele que deu os talentos e disse: eu vou querer fazer um acerto quando eu voltar. A mente do grande empresário de Jesus. Vamos estudar sobre isso no dia 5 até o dia 9 de abril. 5 ao 9 de abril. Você pode juntar um grupo de 5 pessoas, você pode fazer com a sua esposa, um filho seu, você pode fazer sozinho. Tem 3 modalidades de pagamentos lá no Osana Bible School, e também tem um link no meu jesus.com.br, tem um link, mas no osanabibleschool.com, não tem BR, Osana com H e 2 N's, Osana Bible School em inglês, Bible School em inglês. E lá então você pode se inscrever nesse nosso grande seminário que nós vamos ter. Isso aqui vai ser o grande seminário deste ano. E você está sendo convidado em nome de Jesus. Você que mora fora do Brasil, não entre no meujesus.com.br, porque lá você não vai poder ter condições de receber o seu material no seu país. A nossa página internacional é familyosana.com, daqui dos Estados Unidos. familyosana.com. Alguém pode me ajudar escrevendo aí, para aqueles que não sabem como escrever, tanto o Osana Bible School como o Family Osana. E nossos livros, todos os nossos livros estão à sua disposição. Estou formando uma biblioteca completa, uma enciclopédia gigante de 22 livros da teologia sistemática. Já fiz vários, teontologia, agora vai sair o teontologia e vai sair o Apocalipse. A partir de terça-feira você já pode entrar na página e adquiri-los. 2 novos livros, Teontologia, que é o estudo a respeito de Deus, e o Apocalipse 1. Serão 3, Apocalipse 1, 2 e 3. Um vai ser só sobre as 7 igrejas da Ásia, depois outro vai ser somente sobre as trombetas e selos, e a última vai ser também sobre as taças do juízo de Deus. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por esse domingo tão especial. Orem por mim. Eu preciso muito das vossas orações. Obrigado.